Bem-vindos ao Diário da Região TV. Mais uma jornada, mais uma edição do Em Guarda. E hoje eu tenho uma pergunta para a convidada. Como que ela concilia arquitetura, Feng Shui e Reiki? Ana Lúcia, seja bem-vinda ao Em Guarda e vai me responder. Muito bem-vinda. Ok, por favor. Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem, eu falei que essa moça é arquiteta que trabalha com Feng Shui e trabalha com Reiki. Como concilia tudo isso, Ana Lúcia? Não é fácil. Eu gosto muito, né? Mas o que acontece? A arquitetura hoje um pouco menos. Eu sou mais terapeuta em atividade. Mas por conta do Feng Shui, eu voltei a também projetar interiores. Né? Então, na verdade o Reiki e também a medicina chinesa. Então, tudo entra meio que nos 8 pilares da medicina, 2 dos 8 pilares da medicina chinesa, que isso, desculpa, você fala, eu já fico ansioso. Porque, primeiro, você é arquiteta, né? Sim. Você sempre teve esse pezinho pro lado, vamos dizer, holístico. Não sei se é o termo certo, né? Sim, é certo. Mas sempre teve um pezinho para isso, enquanto estudante, até se formar, como... Sempre. Eu sempre tive uma questão com a massoterapia, com a terapia. Mas na faculdade de arquitetura, que foi quando isso se deu, porque quando eu estudei paisagismo japonês, quando eu estudei arquitetura chinesa, arquitetura sagrada, algumas questões chinesas e japonesas, que tudo tinha um porquê. Nada que estava ali estava por acaso, que era a intenção que a gente vou pintar essa parede de vermelho. Por quê? Porque é bonito. Não, tem um porquê. Então isso me chamou a atenção e eu fui atrás, primeiro do budismo, depois do Kung Fu. Foi uma coisa China em sequência. Vai me dizer que treinou Kung Fu. Me conta essa história. Amigos do Em Guarda, eu acho que hoje nós estamos aqui, como fala, aquela caixa misteriosa que abre vários segredos, né? Arquiteta, Feng Shui, Reiki, Kung Fu. Sim, eu não cheguei à faixa preta ainda, né? Que depois eu fui ter minha filha, mas pretendo ainda chegar à faixa preta e a retornar, sim, né? Dentro do Tcholifá que eu fazia. Tcholifá. Sim. Gosto muito, eu acho que une tudo, né? Tcholifá, eu levei uma surra de um Tcholifá. Tcholifá tem movimentos de braço, sim, o cara era braçudo. Eita! Nossa, muito forte. Mas que interessante a sua jornada, viu? Mas tudo isso daí você foi tomando com a sua profissão primeira, que é arquitetura. Hoje eu estudo biomedicina. Por questão de que a coisa para mim está ficando cada vez mais científica, né? Então o que acontece? Eu sou formada arquiteta, já tem muito tempo. Tem a questão do Feng Shui, tem a questão da medicina chinesa, que tudo é uma coisa junta, na verdade. E até por questão de habilitação da acupuntura, exige que você seja da área da saúde, formação, né? Então, eu tô cursando biomedicina também, né? E assim, na verdade, eu tenho uma paixão por essa questão da saúde, do corpo, né? Mental, emocional, físico, e como isso se dá. Mas, Ana Lúcia, parece que você está conciliando alguns fatores que dentro da cultura e da visão chinesa, ou da visão oriental, para ser abrangente, porque você também falou do Japão, né? O interior, o ambiente interior, o ambiente exterior de qualquer construção
na visão deles, tem que refletir o nosso interior. Sim. O que acontece na questão do Feng Shui, que na verdade Feng Shui a gente aqui conhece como Feng Shui, em português, vamos dizer assim, né? O que é o Feng Shui? Sim, você vai tratar das energias do espaço, seja residencial, comercial, mas principalmente das pessoas que convivem nesse espaço com a interação desse espaço. Normalmente é dentro da construção, é mais interiores também a parte de paisagismo, mas assim, é a pessoa, então você estuda a pessoa, as questões da pessoa, o que a pessoa projeta para o futuro dela, o elemento da pessoal, né, que cada um é um elemento entre os 5 elementos, e das outras pessoas, quando for o caso, e a casa. Porque muitas vezes você detecta alguma questão na construção, você vê, olha, eu estou vendo aqui que você provavelmente tem problemas na prosperidade, você provavelmente tem uma questão financeira que pode estar complicada, ou pode não estar. Aí vamos dizer que esteja, né? Por conta que você já está vendo isso na construção. E tem 2 lados, tanto a construção que manifesta isso, como a pessoa que escolheu morar ali. Né? As minhas mestras contam casos de clientes que, tipo, a pessoa tinha um problema de relacionamento, ela estava procurando apartamento, ela mandou mais de 7 plantas e todas tinham problema de relacionamento na planta. E era uma coisa que ela tinha na vida dela. Então uma coisa se reflete na outra e a outra se reflete numa. Você está falando que a nossa vida está entrelaçada com o que nós construímos, com o que nós adquirimos. Ao redor. Com certeza, com certeza. Hoje já é comprovado cientificamente pela neurociência várias questões do Feng Shui. Estou me lembrando que quando chove alguma coisa assim, ou está num ambiente tal, que você vê aquele mosquitinho na janela, ele querendo sair, aquele espaço todo, e a janela está aberta, às vezes ele não sai daquele espaço, fica batendo no vidro. Isso eu estou dizendo porque às vezes quer resolver uma situação, insiste naquela situação, vê a situação, a gente não tem saída porque a estrutura toda está comprometida. Inclusive, uma coisa que você tocou, que é bem importante, que me veio, que assim, você chega e você fala para a pessoa, olha, a posição do seu sofá era interessante que ficasse nessa posição, que é a posição de comando. Você está de frente para a porta que tá quando alguém entra, né? Você tem toda uma situação no ambiente da pessoa. Só que muitas vezes a pessoa não quer que mude. Aí pode acontecer e você tem que respeitar. Muitas vezes não é nem que ela não quer que mude, muitas vezes ela não está preparada para enfrentar, tomar a rédea da vida dela, enfrentar as coisas que ela não está querendo olhar. Então tudo tem o seu momento. Você apresenta a solução, explica, mas a pessoa também tem a liberdade de falar, não quero mudar meu sofá. Que é exatamente isso, ela quer continuar a grosso modo no limbo, porque ela não está pronta para tomar as rédeas. Então pode chegar um momento em que deixe eu com o meu sofrimento, deixe bater cabeça, não quero assumir. É um respeito de momento, não está pronto muitas vezes. Não está pronto ainda falta. Nós temos bem grande resistência com relação a isso, né? Temos. Existe muita resistência, mas assim, é uma questão como a gente, consultor de Feng Shui, ele lidar com uma questão muito íntima da pessoa, porque ele conversa com a pessoa sobre como está a vida dela, como está a saúde dela, principalmente o que ela projeta, o que ela planeja. E como a gente faz isso, a gente tem que ter um respeito muito grande, primeiro, né, uma questão de sigilo e um respeito. Porque também você está mexendo dentro do espaço sagrado daquela pessoa e questões que são da pessoa. Mas o que é maravilhoso do Feng Shui é que você tem ferramentas para destravar a vida toda daquela pessoa. Eu imagino que você, enquanto arquiteta, e buscando essas vertentes orientais,
Seus colegas não estranharam, não? Como que você vai se meter nesse mundo, né? Mas você sabe que, por incrível que pareça, eu tinha muito receio, né? Porque a gente falou que vão pensar, né? Mas assim, até o momento, que eu tô assim, no início da minha carreira de Feng Shui, da prática. Até o momento, a aceitação está sendo muito boa e só positiva. Não teve ninguém que falou, o que é isso, que estranho. Porque uma coisa importante da gente falar é que tem uma questão, né, de achar que o Feng Shui é algo religioso, é colocar um monte de Buda, ou é colocar, ou uma coisa mística, e não é nada disso. É uma coisa completamente lógica, né, inclusive comprovada, né, energética, sim, a gente está tratando da energia. Porém, não tem nada a ver com misticismo, religião e nada disso, nem com decoração oriental da casa. Eu vou dar um exemplo muito assim, muito por baixo, mas é um exemplo que o brasileiro vai entender bem. O pessoal fala quando pinta aquele climão, não é isso? Todo mundo sabe, né? Mas isso eu estou falando de energia. A energia, isso não tem nada a ver de espiritual, mas o corpo humano, a vida humana, o organismo, ele é energia dos pés à cabeça, não é verdade? Com certeza, tudo é energia, Tudo, os né? objetos também estão envolvidos, as partículas dos objetos, as moléculas todas desse ambiente. Ana Lúcia, quando você chega no ambiente e você faz uma leitura rápida dele, aquilo você diz tem coisa errada, não é muito difícil para você conviver com tudo isso, com tanta informação? É difícil, porque como não existe isso na nossa cultura, que existe na cultura da China, mesmo pós aí, a época que foi tudo muito, que o pessoal saiu da China, que essa cultura foi meio que rechaçada, mas ainda existe isso tradicionalmente nas famílias e essa cultura aqui não tem. Então eu estou o tempo todo em ambientes que estão mal projetados, e eu mesma, durante minha vida, fiz projetos que fizeram mal para os meus clientes, quando eu não sabia. Então eu tenho ciência de que aquilo que eu projetei trouxe, sei lá, olha, isso aqui trouxe um problema em relacionamentos porque eu projetei desse jeito. Esse fogão que eu coloquei aqui ia ter propensão de perda de dinheiro para o cliente. Então você tem a noção. Então hoje eu não faço, hoje eu tenho ciência, mas o mundo todo, né? Nosso mundo aqui, a gente vê coisas. Quer dizer, um lance, uma jogada errada que a gente faça. Eu estava fazendo a doutora, eu estou falando doutora que logo doutora, né? Em biomedicina, né? Ela falou, você fez alguma coisa errada. Eu estava arrumando o meu ifu é roupa em chinês, né? Ifu. E tudo certinho, eu cheguei até o final, mas tinha faltado uma casa, eu tinha pulado uma casa. Então, por mais que eu arrumasse aqui, teria que voltar e arrumar. Eu estou dizendo isso porque alguma coisa que a gente fez lá atrás tem essa consequência no final. Sim, é muito sério, né? E aí o que eu queria também comentar, que eu trabalho com as terapias, né? Quais terapias? Nossa, muitas, mas assim, eu tô focando na parte chinesa para dar uma resumida, né? Mas fora isso, o reiki que a gente tá fazendo também lá. E eu queria convidá-los, né, para ir lá de quartas-feiras. A gente tá fazendo reiki de portas abertas, né, que é um reiki gratuito. Onde fica? Fica em Betaville, Betaville? no Ocre Betaville, ali na Avenida Trindade. Nossa, reiki gratuito. Oxe, como não? Tá muito bem. Então, nós estamos falando com uma arquiteta que é consultora de Feng Shui, trabalha o reiki, que é uma arte espetacular, de uma terapia de resultado. Maravilhoso. Né? E assim, é a energia universal. Então, se você for imaginar que você... Sei lá, pra mim era estranho, não sei porquê, mas falar que eu tô cobrando pelo reiki. Então eu incluía nas minhas massagens, nos meus tratamentos, eu incluía a mais. E aí eu falei, poxa, mas eu queria fazer só reiki. Que a gente meio que é um canal, quando a gente faz o reiki, a gente está sendo canal da energia universal. E aplicando na pessoa.
E aí surgiu essa oportunidade de a gente poder colocar de quartas-feiras lá, e tem sido um sucesso. Já é a terceira semana e tem sido um sucesso. E a gente está muito feliz, recebendo muita gente. Está virando um espaço de convívio lá, a nossa clínica. Nós estamos falando exatamente disso. Você é uma arquiteta que está harmonizando não só os elementos físicos, como o interior, né, das pessoas. Sim, então eu costumo falar que é de dentro para fora e de fora para dentro, com a arquitetura, com o Feng Shui. No sistema de Feng Shui que eu uso como principal, que é o chapéu negro, né, do Mestre Lin Yun, a gente é usado um baguá, é usado um sistema meio que mapeia a construção, assim como os pontos de acupuntura e os meridianos mapeiam o corpo para você tratar. Então, dentro desse mapeamento, você tem faltas em algumas áreas, você tem excessos em algumas áreas que estão a mais ou faltando. Então tem várias questões ali no estudo que a gente faz, e também especificamente cada ambiente, bloqueios, armários em lugares de circulação, portas que estão emperrando, tem diversas questões. Banheiros e principalmente vasos sanitários em alguma das áreas que não podem ter isso, você tem que pôr uma cura. Banheiros que até o nosso amigo James, ele me comentou que tinham a suíte dele, a porta do banheiro dá de frente para ele na cama. E ele tem se sentido desgastado, tem se sentido que já acorda cansado. Então tem algumas questões, e existem curas. Mas o banheiro próximo ao ambiente, isso é alguma coisa, não casa com um quarto, por exemplo. Não, na suíte sempre é uma situação meio complicadinha, mas a porta abrindo para a cama, existem coisas que... A doutora falou no James, é o James Freire, que é um grande amigo nosso, parceiro, que está modestamente, humildemente sentadinho ali. Mas é um homem que eu falo assim, onde da sua parte você conseguiu não quebrar? Porque como quebra o corpo, James, é brigador, lutador, mas está nas mãos da doutora, né? Também, né? É verdade, né? E a nossa vida é isso, nós quebramos e nos reconstruímos. Até onde nós aprendemos a não repetir esses erros? Difícil de dizer, né? Na verdade, a gente repete, o ser humano repete muito, né? Ele repete muito e a gente precisa muito, inclusive a questão do Feng Shui, assim, você faz hoje a consultoria, por exemplo, eu faço a consultoria para você, de acordo com as suas perspectivas e com onde você está morando. Passa um tempo, mudam as perspectivas, né? E às vezes até muda de cama, na mesma casa. Tem que fazer de novo, porque se fossem outras pessoas morando, seria diferente também. Não é que aquilo tem uma receita mágica, não, é para você só. O amigo Denguar deve estar perguntando, mas isso aí que significa? O Feng é vento, Shui é água. Isso, doutora? É verdade. Se a gente for comentar essas coisas, doutora? É muita coisa, né? Muito bacana. É muito detalhe, a gente é viciado nisso, eu acho, pelo que eu vi. Agora você falou na Betaville é assim, é ali em Barueri. Sim, é um bairro. É um bairro em Barueri, e você está atendendo lá, quarta-feira é o gratuito, mas você está ali atendendo direto. Estou ali atendendo de terça a sábado, né, com horários que as pessoas podem agendar, né, e basicamente com uma coisa personalizada, um tratamento personalizado. Existe uma entrevista no início da sessão e existem as indicações terapêuticas. Então, você pode agendar para ir conhecer o trabalho.
hoje o meu trabalho, por eu ainda estar estudando biomedicina, ele é muito focado na massoterapia, na auriculomedicina, nas sementes e ventosas, emojos, algumas coisas da medicina, mas porém não agulhas, né, nesse momento. Mas todos os recursos terapêuticos que eu aprendi na minha vida, inclusive eu também sou formada, a minha pós-graduação em Ayurveda, também fui parar na Índia um pouquinho. A Ayurveda tem a ver com quiropraxia, tem a ver com outras coisas? A Ayurveda é bem parecido. Também 5 elementos são um pouquinho diferentes, mas é aquela questão dos doshas, dos tipos físicos. Sim, que é a medicina tradicional indiana. Essa doutora é novinha e tem tanta estrada e tanta história para contar, não é isso? Tem. É fantástico. Tem. Toda essa sua experiência está fazendo diferença no segmento da arquitetura? Você consegue medir assim, até onde isso tem que estar agregado na sua formação primeira, né? Olha, eu vou te dizer assim, o Feng Shui é um diferencial. Muita gente hoje nos escritórios de arquitetura, a pessoa atrás, olha, eu quero minha casa assim. Pela inteligência artificial, hoje a pessoa faz, eu quero minha sala assim, meu quarto assim, não sei o que assim, minha casa à frente da minha casa. Então assim, e um dia, né, não muito longe daqui, talvez essa arquitetura é uma das profissões que talvez não existam mais. Então, se você tem um diferencial, se você tem uma questão humana, que nem eu lido com a arquitetura de forma humana, então, e espiritual até, né, energética, e isso a máquina não vai fazer. Isso é um diferencial, de você analisar a pessoa terapeuticamente com o espaço. Então, isso é uma ferramenta que tem sido muito positiva. Isso ainda não, a inteligência artificial não vai alcançar ainda. São muitos pontos, é diferente. A medicina chinesa, que o Feng Shui está dentro disso, ela obedece os ciclos, né? Então, os ciclos dia, noite, semana, estações, e tudo isso é levado em consideração. As coisas mudam dependendo, né, de onde a gente está no calendário ali, no horário. E a circulação de energia no corpo também é diferente. Por exemplo, quando você está dormindo, você começa a se recolher já no fim do dia, você tem uma movimentação. E enquanto você está dormindo, você faz uma circulação mais interna, vamos dizer, de energia. Então, são coisas que os chineses, eles realmente elucidam pra gente como que funciona, né? Então, é bem interessante, porque você pode levar em conta, você pode se respeitar. É uma coisa que às vezes aqui no Ocidente a gente não faz. Porque já está o celular, você acorda, liga o seu celular, olha, e aquilo vai contra toda aquela luz, aquela situação, os próprios objetos, TV até, dentro do quarto, do ponto de vista do Feng Shui, você tem que pensar, o ideal é que não tenha, na verdade. Mas se for ter, e não tem nada errado, então para tudo a gente dá um jeito. Então tem algumas maneiras de cura, até com radiestesia e com outras coisas, desses aparelhos eletrônicos no lugar de onde você vai descansar. E é muito interessante. Essa pergunta eu ia deixar mesmo para o final. Como que você lida, né, com tanta energia, digamos assim, vamos falar o termo espiritual, que é mas não no sentido religioso, né? Porque a gente não vê, a energia é como a onda, né? Mas são tantas informações que você tem e é científico, mas como lidar com isso no mundo eletrônico de tecnologia? E como lidar com isso também, só. Não é nada fácil, nem sempre eu tô bem, eu me cuido para estar 100%, você tem que ser um condutor, ser, né, energeticamente estar ok, eu me cuido para isso, mas é um desafio diário, desafio diário, e a questão da medicina chinesa, da questão da terapia é uma coisa muito corpo a corpo, então é uma coisa que você tem que ter cuidados, e você tem que se preservar, e você tem que, mais que tudo, não tomar partido das coisas para poder ajudar.
né? Acho que qualquer médico, né? Você não pode estar ali, alguém quebrou a perna, você está chorando, você não vai conseguir operar a pessoa, você não vai... Então, assim, você não pode tomar partido. Você tem que vir como um instrumento que está ali, né? Até impessoal não é uma coisa feia de dizer, mas é porque você está executando um trabalho com a vida, com a vida que está concentrado naquilo. Você tem que estar concentrado naquilo, né? E tinha mais uma coisa que eu ia falar. E o Feng Shui, nessa parte, né, de energética, tem uma questão muito séria que me ajudou para lidar com a energia lá nas terapias. Depois que eu fiquei sabendo, porque ele se protege de muitas maneiras. Tem uma questão de envelopes vermelhos, que são uma tradição na China, que você, vamos dizer, eu estou prestando um serviço na tua casa de Feng Shui, e você fez o pagamento, tudo, mas independente disso, você vai me dar envelopes vermelhos com um valor que você decide, sabe? Você que vai, tanto faz, pode ser 10 centavos. Então você tem os envelopes vermelhos que você entrega. E esses envelopes, eles são como se fosse, a pessoa está trocando, eu estou te servindo, estou te beneficiando, estou mexendo com a tua energia, em troca você está me agraciando com aquilo. Então, isso protege energeticamente. Então, muitas vezes, que nem quando eu estava lá para preparar o reiki gratuito, eu fiquei me questionando, eu falei, meu Deus do céu, eu sei o quanto trabalhar com energia de forma gratuita é complicado, que pode ser complicado para mim, energeticamente falando. Como é que eu vou fazer isso? Porque, em geral, você tem que pensar que fosse uma moeda de 10 centavos, a pessoa está dando alguma coisa em troca, né? Mas você faz os seus ritos, você faz as suas questões, você, né, oferece outras coisas, você tem os meios de fazer para não se prejudicar energeticamente, como se fosse assim, eu estou me doando energeticamente, né? E simplesmente essa doação de energia para a pessoa, né? E sem nada em troca. É uma questão que você tem que saber resolver com você e com a sua energia também. Porque senão você vai ficando desgastado dia após dia e não entende, vai ficando esmorrecendo, né, de energia sem energia. Ana Lúcia, você está numa missão, não é isso? Eu estou numa missão, ali virou, não é nada religioso, mas ali virou, desde que tem o reiki, um local de acolhimento. A gente ainda não faz palestra, nada disso. Eu tenho programado para esse ano começar a fazer alguns eventos de palestra, de coisas, né? Mas, sim, a sensação mudou completamente a energia do lugar. E falando em energia do lugar, acho que o mundo precisa disso, Barueri precisa disso, Osasco precisa disso, boas energias, boas movimentações, que essa água e esse vento tragam sempre boas coisas pra gente. Com certeza, muito bom. Início de ano, início de temporada, isso aí, reiki. Vamos lá fazer essa terapia gratuita, ainda mais que é gratuita, não é isso? Vamos lá. Muito bom. Podem vir, é só, na verdade eu esqueci de dizer, mas é só agendar. Maravilha. Porque aí eu reservo um horáriozinho, como a gente atende individualmente as pessoas, tem que reservar um horáriozinho. E a gente vai deixar também os contatos todos aí pro amigo do Enguarda e pegar mais informações. Ana Lúcia, só tem agradecimento por essa aula, viu? Né? E esse momento assim mágico, assim, tão energia muito boa. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, eu me sinto honrada. E mais uma vez, muito obrigada. Amigos do Enguarda, saúde e paz.